Abra sua Bíblia comigo, queridos, em Salmo 119, verso 11. Salmo 119, versículo de número 11. Irmãos e irmãs, alguém sabe que dia é hoje? Hoje, que dia é? É o dia da Bíblia. Esse menino é crente mesmo, hein? Foi muito bem educado, né? Hein? Muito bem ensinado também, né? Dia da Bíblia. Então, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. E eu quero falar sobre a palavra de Deus e a importância dela para a sua vida e para a minha vida. Então, veja bem, aqui no Salmo de número 119, 11, diz assim as Escrituras Sagradas: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vamos ler juntos, mesmo que a sua tradução seja diferente da minha. Vamos lá? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vamos orar mesmo assentados então, antes de estarmos considerando a palavra de Deus. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, porque o Senhor nos tem dado essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra. E agora nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, testificar conosco acerca das verdades que estão na tua palavra. O Senhor é aquele que dá vida à palavra de Cristo. Então nós te pedimos, meu Deus, que nessa noite os nossos corações sejam, ó Deus, uma terra boa, uma terra que acolha com alegria a palavra do Senhor. E todo tipo de resistência espiritual nós estamos repreendendo aqui no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar um coração aberto, uma alma livre para receber a palavra da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero falar hoje sobre a palavra de Deus. Preste atenção. A palavra de Deus, diz aqui o texto que nós lemos, ela é o tesouro mais precioso que alguém pode ter na vida, porque a palavra de Deus, conforme você vai lendo o livro de Salmos, por exemplo, se você pega o livro de Salmos e começa a ler o livro de Salmos, você vai ver que o rei Davi começa a falar muitas vezes sobre o poder que tem essa palavra de Deus sobre a minha e a sua vida, sobre o meu e sobre o seu coração. E Davi diz em vários salmos que a palavra de Deus, ela apruma a nossa existência, é ela que ordena e ajusta o nosso ser. É a palavra de Deus que nos faz, por exemplo, sermos pessoas equilibradas e de bem com a vida. Quando você encontra gente mal estruturada, quando você encontra pessoas que estão amargas na vida, é porque elas não estão construindo a sua história, a sua existência em cima da palavra de Deus. Davi, quando escreve um outro salmo, o Salmo 19, no verso 7, o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Jesus, diz Davi, ela restaura quando nós a lemos. A palavra de Deus restaura a minha vida e a sua vida quando nós a estudamos e nós a amamos. Mas por que se a palavra de Deus restaura a vida das pessoas? A pergunta que você tem que fazer, que está aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, é por que nós temos encontrado então tanta gente doente? Por que nós temos encontrado tanta gente com a alma ferida? Por que nós temos encontrado tantas pessoas machucadas e sangrando existencialmente por dentro? Por que nós temos encontrado pessoas que não conseguem romper com a depressão, não conseguem romper com as angústias, não conseguem romper com essas amarras que vão entristecendo o coração e a vida dessas pessoas? A razão, querido, pelas quais muitas vezes a maioria das pessoas não rompem com essas questões é porque elas não querem estudar a palavra de Deus, elas não amam a palavra de Deus. E a escola dominical, por exemplo, ela revela a pouca importância que muitas pessoas estão dando à palavra de Jesus.
O que as pessoas têm feito hoje? As pessoas hoje, elas estão trocando a palavra de Deus por distrações, por divertimentos, por descanso, e por isso as pessoas hoje, os crentes de hoje, estão ficando fracos, estão ficando medíocres, estão ficando insignificantes nas suas convicções de fé, porque eles não estudam a palavra de Deus, eles não vêm à escola dominical, eles não caminham para dentro de uma célula para escutar a palavra de Cristo e ser edificada por ela. Nós estamos vendo hoje uma geração de crentes que carrega, por exemplo, a Bíblia, mas não a conhece. Nós temos aí uma geração que anda com a Bíblia debaixo do braço, ou que anda com a Bíblia no tablet, ou que carrega a Bíblia no celular, mas essas pessoas, elas não guardam no coração os ensinamentos da palavra de Deus, elas não retêm na alma aquilo que a palavra de Deus ensina. Gente que é facilmente influenciável, gente que bebe facilmente um caldo venenoso que tem sido oferecido a vocês através das novelas e filmes, em vez da pessoa se alimentar do leite genuíno que é a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos vendo, irmãos, uma geração de crentes doentes emocionalmente e que nunca triunfam diante das aflições, pessoas que se afogam diante das tempestades da vida e que fracassam diante das crises que aparecem. E você pergunta por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus, porque não leem a Bíblia, porque não estudam a palavra de Deus e se tornam gente fragilizada, se tornam gente ferida, se tornam pessoas incapazes de enfrentar conflitos e dificuldades e superar isso. É por isso que o salmista diz no Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas por que tanta gente não tem sido restaurada? Será que a Bíblia perdeu o poder que ela tem? Será que a palavra de Deus já não possui mais poder para fazer aquilo que Cristo disse que ela faria? Ele disse que as minhas palavras são vida. Será que a palavra de Deus enfraqueceu? Não. A razão de muita gente estar doente, débil, frágil, fraca, não é porque a palavra de Deus perdeu o poder, é porque as pessoas pararam de ler a Bíblia, é porque as pessoas pararam de estudar as Escrituras Sagradas, é porque as pessoas não vão mais para uma escola dominical, elas não vão mais para dentro de uma célula, elas estão muito cansadas do trabalho que elas têm durante a semana e nos momentos que elas têm livres, elas querem descansar. Você descansa o corpo, mas enfraquece a alma. Você distrai a sua mente, não vindo à escola bíblica, não indo para uma célula, não estudando a Bíblia. Você descansa a sua mente, mas adoece a sua alma, e você então se torna um ser frágil. Nós não podemos tratar a palavra de Deus, irmãos, com descaso e nem trocá-la por outros valores, por mais excelentes que esses valores sejam, porque da palavra de Deus brota para nós, diz o salmista, uma fonte de cura, um manancial de restauração. Agora aqui no Salmo 119, o salmista Davi revela algo extraordinário sobre a palavra de Deus. Ele nos ensina algumas verdades preciosas sobre essa palavra que eu quero compartilhar com você. E o que é que Davi ensina sobre a palavra de Deus que pode alterar, mudar a sua vida, tornar a sua caminhada mais leve, tornar a sua existência um ambiente melhor, tornar a sua casa um espaço mais feliz? O que ele ensina sobre essa palavra, que você e eu precisamos aprender e guardar no coração? Escute isso. Em primeiro lugar, esse texto do Salmo 119, 11, nos diz que a palavra de Deus é a melhor coisa que podemos guardar na vida. Repita comigo: a melhor coisa que eu posso guardar na vida é a palavra de Deus. Ouça o que ele diz, verso 11, olha o que ele diz aí: guardo no coração as tuas palavras. Preste atenção, quem é que está dizendo isso? Davi, ele é rei em Israel, ele tem muitos bens, ele tem um patrimônio muito grande, em sua casa há muitas riquezas, em seu reino existem muitos tesouros.
Pedras preciosas eram trazidas para o rei Davi de todas as partes e diversos lugares do mundo, das mais variadas nações da terra, vinham riqueza para o seu reino. Davi, ele vivia cercado de luxo, ele vivia cercado de pompa. Ele, apesar disso, em nenhum momento ele permitiu que esses tesouros fossem mais importantes na sua vida do que a palavra de Deus. Não foram as riquezas dos homens, não foi o ouro, não foi a prata, não foram as pedras preciosas que conquistaram o coração de Davi. O seu valor mais estimado não foi ouro e nem prata. Ele armazenou durante os anos da sua vida. Ele não considerou toda a riqueza que ele amealhou durante tantos anos ao longo da sua vida como o patrimônio mais importante que ele tinha. Davi disse que ele guardou a melhor coisa, a palavra de Deus no coração. Essa foi a sua verdadeira poupança. Essa, ele diz aqui, foi o seu melhor investimento. Esse foi o seu tesouro mais valioso. E hoje nós precisamos, você e eu, precisamos redescobrir o valor da palavra de Cristo, o valor da palavra de Deus. Precisamos amá-la, precisamos tê-la como prioridade na nossa vida. A palavra de Deus deve ser lâmpada para os meus e para os seus pés. A palavra de Deus precisa ser o mapa pelo qual você vai olhar e você vai conduzir a sua vida, a sua história, a criação dos seus filhos. Você vai conduzir os seus negócios. Ela deve ser um mapa que vai te orientar a conduzir o seu casamento. A palavra de Cristo é aquela que pode tornar o seu lar equilibrado, feliz, e pode restaurar a sua alma. Em vez de guardar tesouros perecíveis, como muitas pessoas fazem hoje, nós devemos guardar essa riqueza incomparável, porque o salmista diz que a palavra do Senhor restaura a alma, ilumina os olhos e alegra o coração. A razão pela qual muitas pessoas não conseguem encontrar equilíbrio na vida é porque elas não têm mais guardado a palavra de Cristo no coração. Hoje a Netflix ocupa o lugar da palavra de Deus na vida de muitos de vocês que estão aqui. Hoje, o videogame, os joguinhos de celular, muitos dos nossos jovens ficam até 1, 2 da manhã, no período de férias, 3, jogando online com os amigos, mas não tem tempo de ler a Bíblia e a palavra de Deus, e cresce uma geração de bananas, a república dos bananas, jovens frágeis, que não conseguem resolver problemas da vida, que não sabem lidar com o término de um namoro, e a criança já entra em depressão. Que é isso? Gente que não conhece a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Ela já não tem sido mais prioridade na vida de muitos de vocês, e por isso a doença, ela se abate sobre o coração, e as vidas das pessoas estão se desestruturando, porque elas não têm mais esse relacionamento de comunhão com Deus. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e Davi diz aqui nesse salmo que a melhor coisa que nós podemos guardar na vida é a palavra de Cristo. Então, meu querido, leia a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, gaste tempo lendo as Escrituras Sagradas, porque vai acontecer duas verdades: ou você vai abandonar a Bíblia quando você estiver lendo ela, porque ela vai confrontar você com seus erros e pecados, e diante dos quais você tem que se arrepender, ou você vai amá-la. Não tem dois caminhos. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, ou a gente joga ela de lado e nunca mais volta a ela, ou a gente passa a amá-la, porque permitimos que ela vá tratando o nosso coração. O salmista diz que ele guarda a coisa mais preciosa que ele encontrou na vida. Não foi os tesouros do seu reino, não foram as pedras preciosas que ele tinha. Ele guardou no coração a palavra de Cristo, porque as palavras de Cristo, elas são vida e vida em abundância. Em segundo lugar, esse texto do Salmo 119, 11, nos diz que a palavra de Deus deve ser guardada no melhor lugar.
No verso 11, o salmista diz assim: guardo no coração. Aonde que nós devemos guardar a palavra de Deus? Ele diz: guardo no coração. Esse é o melhor lugar para você e eu guardarmos a palavra de Deus. Davi resolveu guardar a palavra de Deus, não numa estante da sua sala do palácio, nem em nenhum tipo de móvel importado. Sabe, às vezes eu vou visitar as pessoas e quando eu chego na casa de algumas pessoas, eu vejo uma Bíblia aberta. E a pessoa até guarda a Bíblia com muita consideração, mas ela põe a Bíblia na prateleira, na estante. E às vezes costuma ser uma Bíblia bem grandona, né? Aberta quase sempre no Salmo 91 ou no Salmo 23. E a impressão que eu tenho quando eu chego nessas casas, né, é que a impressão que eu tenho, não estou dizendo que isso é fato, mas a impressão que eu tenho é que eu acho que algumas pessoas pensam que se a Bíblia estiver ali na estante, na prateleira, né, aberta no Salmo 91, ela tem o poder de espantar algumas influências negativas. Se estiver aberta no Salmo 23, alguns devem acreditar que deve espantar também a presença de alguns seres espirituais horrorosos. Amados, Davi diz que ele guardou a palavra de Deus no coração. Ele não a colocou na estante, ele não a colocou num cofre fechado a 7 chaves, ele guardou-a no coração, ele internalizou-a, meditou nela dia e noite. A palavra de Deus foi a prioridade da sua vida, a palavra de Deus foi o seu prazer. Dali saía a motivação para que ele pudesse ter uma vida de obediência a Deus, e por causa dessa palavra, ele afastou os seus pés do conselho dos ímpios. Por causa dessa palavra que ele guardou no coração, ele afastou o seu caminho dos pecadores, e ele nunca se assentou na roda dos escarnecedores. Por meio dessa palavra, Davi conheceu o Senhor como seu pastor, e por isso ele pôde escrever que nada lhe faltava, porque ele conhecia o Senhor através da sua palavra. Essa palavra trouxe consolo, trouxe segurança, quando Davi cruzou os vales da sombra da morte, e ele escreveu o Salmo 23, que nós sejamos, que você, querido, seja como Davi, que nós possamos guardar no coração a palavra do Senhor no lugar mais importante da nossa vida, que é o nosso coração. Em vez de nós guardarmos riquezas, em vez de nós guardarmos tesouros que serão consumidos um dia pelo fogo, você e eu devemos guardar a palavra de Deus com a maior atenção, com o maior valor, com o maior cuidado. Você precisa ler mais a sua Bíblia, você precisa amar mais a palavra de Deus. Davi diz: guardo no coração. Sabe por quê, irmãos? Ele disse: guardo no coração. Porque você e eu conhecemos muitas pessoas que até têm uma boa memória. Escute isso. Elas têm uma boa memória. Eu fico impressionado com algumas pessoas, com a capacidade que elas têm de memorizar textos bíblicos. E elas são capazes de citar o texto bíblico para nós, mas elas não guardam no coração. Porque quando Davi diz que guarda no coração, é porque essa palavra ia transformando o seu ser. Essa palavra ia gerando mudanças interiores na sua vida. Essa palavra ia corrigindo o seu caráter, melhorando a sua vida, melhorando a sua caminhada, transformando a sua história. Aconteceu comigo 2 coisas há algum tempo atrás. Uma é curiosidade, a outra presenciei. Uma curiosidade é que alguém aqui da igreja, não sei quem, há muito tempo atrás, mandou para mim no WhatsApp um vídeo, não sei se vocês se lembram, um cara mendigo na rua, embriagado, e ele discorrendo de cor, de mente, vários textos da Bíblia. Alguém se lembra desse fato aqui? Não sei quem mandou para mim. Se lembra, aliás? O cara embriagado, e ele falava um texto atrás do outro, atrás do outro. Durou, sei lá, aquele vídeo, quantos minutos. Eu assisti.
ele tinha na mente, mas não tinha no coração. Ele tinha a palavra na mente, mas aquela palavra não desceu ao coração para transformar a vida dele, porque ele estava na rua, embriagado, tonto e vivendo uma vida miserável. Porque o perigo é esse. O perigo é você guardar na mente e não permitir que a palavra de Deus altere a sua vida. O perigo é você até conhecê-la na sua mente, mas não permitir que ela mude seu coração. O perigo é você até ter um entendimento intelectual da palavra de Deus, mas não permitir que essa palavra de Deus transforme os valores que você carrega no seu coração. O outro fato que me chamou a atenção foi que uma vez eu estava num culto e houve uma manifestação maligna. Um camarada, no início da pregação, manifestou nele umas entidades. Ele caiu bem no meio da igreja, no corredor central, rosnando, feito um cão bravo. E eu fui lá, peguei aquele camarada, tive que sair do culto, eu e mais um colega, e levamos ele para uma sala para orar com ele. Mas o que me chamou a atenção é que essas entidades que se manifestaram nele, quando a gente começou a orar, elas começaram a citar de cor vários e vários textos bíblicos, sem erro. E eles começaram pelo Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e davam uma gargalhada, e aqueles demônios iam citando. E tinha, naquele momento que a gente estava orando com aquele homem para repreender aquela situação, eu me lembro que naquela igreja em que eu estava, eu não era pastor dela, eu estava apenas visitando. Como o pastor estava pregando, eu tive que ajudar a socorrer, porque ninguém da igreja levantou para ajudar. Aí eu falei, eu vou lá, vou ajudar. E aí pedi uma sala, nos levaram, e 2 velhinhos nos acompanharam. Eu contei esse fato aqui já uma vez. 2 velhinhos de mais ou menos 70 anos nos acompanharam daquela igreja. Fomos para uma sala e começamos a orar. Irmãos, na hora que comecei a orar, e esse meu irmão que estava comigo, e aqueles demônios, aquelas entidades começaram a citar a Bíblia de cor. Aqueles velhinhos de 70 anos ficaram tão bravos que eu me descuidei por um instante e um deles pegou a Bíblia, ele estava com a Bíblia desse tamanho, ele voou no camarada endemoniado e dava cada biblada nele, pá, na cabeça dele, pá, você vai sair dele, você vai sair dele. Eu tive que controlar o velhinho quase teve um infarto no miocárdio, de tão bravo que ele ficou batendo com a Bíblia na cabeça do endemoniado. Aquelas entidades não vão sair desse modo. Mas por que estava acontecendo com aquele camarada uma manifestação tão terrível? Talvez ele conhecesse na sua mente a palavra de Deus, mas nunca permitiu que essa palavra lhe transformasse o coração, transformasse a sua vida, mudasse a sua conduta, mudasse o seu caráter, mudasse o seu comportamento. O que tem de pessoas hoje nas igrejas evangélicas e nas igrejas católicas que conhecem alguma coisa de Deus e de Cristo, aos montes você encontra, mas o que de fato você custa encontrar são pessoas com a vida transformada, que guardaram no coração essa palavra e que permite que essa palavra termine com a prostituição na vida deles, que permite que essa palavra interrompa a vida de viciado que ele tem e que sustenta escondido. Ele não permite que essa palavra transforme o seu coração, libertando ele das drogas, libertando ele da mentira, da desonestidade. Não adianta você guardar na mente. Por isso o salmista diz, guarda no coração, porque se você guardar no coração essa palavra, ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar a sua história, ela vai mudar a sua casa, ela vai mudar a sua vida profissional, ela vai mudar você. Guardar a palavra de Deus no melhor lugar. O melhor lugar que você tem para guardar é no coração. Porque Jesus, falando sobre o coração, ele disse que a nossa boca e a nossa língua, ela fala daquilo que vai no nosso coração. E Jesus, falando sobre o coração, ele diz que do nosso coração brota tudo o que de fato somos. Então o lugar que Deus quer transformar é o meu e o seu coração. Por isso o salmista disse, guarda no coração a tua palavra. Em terceiro e último lugar, esse texto nos diz que a palavra de Deus deve ser guardada com o melhor propósito. O verso 11 diz aí,
guardo no coração as tuas palavras. E aí ele revela o propósito. Ele diz: para não pecar contra ti. Mas qual o propósito de você conhecer a palavra de Deus? Porque você e eu precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Porque nós precisamos conhecer a Bíblia, porque nós precisamos amá-la, precisamos ler e meditar nela. Por quê? Para que você não peque contra Deus. O propósito de Davi ao guardar a palavra de Cristo no coração é para que ele não pecasse contra o Senhor. A palavra de Deus, ela é um freio moral que livra os nossos pés da queda e do pecado. A maneira que uma pessoa tem e que pode guardar puro o seu coração é quando ela observa a palavra de Deus, ela dá atenção àquilo que as Escrituras orientam. A palavra do Senhor, querido, ela é como água que nos limpa, ela é como fogo que queima as nossas impurezas. A palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça as resistências do seu e do meu coração. Quanto mais cheios da palavra de Deus nós estivermos, mais vazio de vaidades estará o meu e o seu coração. Quanto mais espaço a palavra de Deus estiver no seu coração, menos domínio o pecado terá sobre a sua vida. O salmista diz: guardo no coração a tua palavra. E ele diz: para qual propósito? O propósito é não pecar. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais ela nos examina, mais ela nos limpa, mais ela nos purifica. Quanto mais você e eu guardamos a palavra de Deus em nosso coração, mais nós somos guardados do mal. Quanto mais tempo você e eu passamos com a palavra de Jesus diante dos nossos olhos, com ela nas nossas mãos, com a palavra de Deus sendo guardada no nosso coração, maior será a minha e a sua alegria. O salmista diz: guardo no coração a tua palavra. E ele diz o propósito pelo qual ele guarda: guardo no coração para não pecar contra ti. O salmista diz que a palavra de Deus é luz que dissipa e faz bater em retirada todas as trevas que possam querer subjugar a minha e a sua vida. Onde a palavra de Jesus chega, querido, as máscaras do pecado caem, as desculpas não prosperam. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós a estudamos, quando nós a obedecemos, aquela ferida que vem incomodando o seu coração e fazendo a sua interioridade sangrar por longos e longos anos, essa ferida é curada. À medida que a palavra de Deus vai enchendo o meu e o seu coração, a nossa vida íntima, ela vai sendo transformada, ela vai sendo modificada, o nosso caráter vai sendo corrigido, o nosso temperamento vai sendo controlado pelo Espírito Santo. É por isso que você e eu precisamos guardar no coração a palavra de Deus, porque quando nós a guardamos, nós deixamos de pecar. Se dentro de nós está habitando ricamente a palavra do Senhor, dos nossos lábios irão brotar palavras agradáveis a Deus. Se a palavra de Deus estiver sendo guardada no nosso coração, a nossa língua, ela será remédio e não veneno. A nossa língua será fonte de vida e não cova de morte para as pessoas. Por isso o salmista diz aqui: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E eu quero terminar então fazendo uma pergunta e respondendo ela. Por que será que a sociedade tem piorado? Por que cresce tanto a maldade? Por que prospera tanto a violência? Por que a desonestidade é cada dia mais crescente? Por que a corrupção encontra tantos corações abertos para que ela entre? Por que os vícios do cigarro, da bebida, das drogas prosperam tanto na nossa sociedade? Você já sabe a razão agora.
Porque as pessoas não têm guardado no coração a palavra de Deus. Quando eu estou cansado, é mais fácil deitar no sofá de casa, ligar a televisão, pegar o celular e ficar ali 1 hora, 2 horas, mexendo nesse troço, do que você pegar a Bíblia e considerar os valores que ela ensina. Não, você não quer fazer isso. Eu tenho uma notícia para você. Ela é dura, mas eu não estou aqui para te agradar. Se você continuar nesse ritmo, a sua morada eterna não será o céu. Não será o céu. No céu estarão aquelas pessoas que amam a palavra de Deus. E se eu fosse você, não perderia a pregação de domingo que vem. Porque eu vou pregar sobre o que João disse. Domingo que vem é domingo de Natal. E por que eu posso fazer uma afirmação tão dura como essa? Porque o apóstolo João, quando escreveu o primeiro capítulo do seu evangelho, ele disse assim: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra estava com Deus, e por meio dela tudo foi criado. E sem ela nada do que foi feito se fez. Quem não ama a palavra de Deus não habitará no céu com Cristo. Mas aqueles que amam a sua palavra recebem cura, recebem libertação, melhoram a sua vida, encontram paz para a sua casa e para o seu coração. Por isso o salmista escreve esse salmo tão extraordinário, dizendo: para mim, para você, aquilo que nós precisamos e devemos fazer na nossa caminhada com Cristo, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A razão pela qual as pessoas estão vivendo mal, a razão pelas quais muitos lares estão sendo desfeitos, a razão pelas quais os filhos são rebeldes, as razões pelas quais as drogas prosperam na nossa sociedade, as razões pelas quais o seu temperamento não é transformado, é porque você não guarda no coração a palavra de Cristo. Por isso você tem esse gênio horroroso. Por isso você tem esses hábitos que você luta contra eles para romper e não consegue, porque você não guardou no coração a palavra de Cristo. Porque Jesus disse: e a sua palavra é a verdade, e conhecereis a verdade, a sua palavra, e ela vos libertará. O salmista disse: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Você quer ter uma vida livre, liberta, melhor? Ame a palavra de Cristo. Ame, não o tablet que o pastor tem. Eu sou digital na igreja, mas em casa eu só uso a minha Bíblia de papel. Só na igreja que eu uso assim. Mas em casa eu leio a minha Bíblia de papel. Eu posso riscar, marcar, folhear. Ela é idosa, já nem sei quantos anos tem a minha Bíblia. Mas eu amo a palavra de Deus, porque ela mudou a minha vida. Tem me guardado do mal e tem me ajudado a caminhar com Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Eu quero orar com você agora. O salmista, verdadeiramente, ele era um homem sábio. E quando aqui no Salmo 119 ele diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ele guardou a palavra de Deus no melhor lugar. Ele guardou no coração. Ele amou, viveu de acordo com ela. Por isso, Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele guardou no coração a palavra de Cristo. Que você faça isso também, querido. Ame mais a Jesus. Mas escute, você nunca
nunca vai amar mais Jesus do que você ama mais a palavra de Deus. O tanto que você ama a palavra de Deus é o tanto que você vai amar de Cristo. Se você não lê a Bíblia, não me venha dizer que você ame a Cristo. Você está enganando a si mesmo. Você não ama a Cristo. Porque quem ama Jesus ama a Bíblia, ama a sua palavra, quer conhecê-la, quer viver de acordo com ela. E sabe que ela traz cura, libertação, vida. Melhora a nossa caminhada. Liberta a nossa vida. A palavra de Deus transforma a nossa caminhada. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Quem sabe nessa noite você está entendendo que precisa melhorar de vida. Quem sabe nessa noite você entendeu que você precisa permitir que a palavra de Cristo transforme a sua vida. Não num homem religioso, não em uma mulher religiosa, mas transforme o seu coração, seus valores, seu caráter, sua postura, sua conduta. A palavra de Deus, quando ela chega, ela liberta a minha e a sua vida. Quem sabe você está aqui nessa noite, querido. Feche os seus olhos aí, pense nisso. Quem sabe você está aqui nessa noite lutando com tantas situações no seu coração. E que você quer se ver livre dessas coisas que te atrapalham. E ainda não conseguiu. E você precisa nessa noite permitir que essa palavra de Cristo entre no seu coração, no seu mais profundo íntimo e transforme a sua história. Eu quero orar com você. Pastor, eu preciso da minha vida transformada, liberta. Eu preciso da minha vida curada. Eu preciso. Eu quero orar com você. Você quer fazer essa decisão? Olha, pastor, eu quero entregar a minha vida todinha a Cristo hoje. Quero fazer isso. Eu quero orar com você. Você quer fazer isso? Se você quer, levante sua mão, nós vamos orar. Eu quero abençoar você. Mas você precisa de fazer uma decisão por Jesus. Você precisa reconsiderar a sua vida. Se arrepender dos seus pecados. Encontrar-se com Jesus de verdade. E você nessa noite entendeu isso. Pastor, eu quero orar com você. Você quer fazer isso? Entregar a sua vida, se arrepender dos seus pecados? Se você quer, levante sua mão, nós vamos orar. Eu não vou insistir muito com você não. Porque a palavra de Deus, ela é aquela que vai tornar a sua caminhada melhor. Ela é que vai te libertar. E Jesus te convida nessa noite a uma caminhada nova, a reconsiderar, a rever os seus valores. Você quer? Levante sua mão e eu vou orar contigo. Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Eu quero orar com você que quer fazer essa decisão. Deus te abençoe, querido. Pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão, querido. Mais alguém quer fazer essa decisão? Pastor, eu quero fazer essa decisão, entregar minha vida a Jesus. Eu quero deixar essa palavra mudar a minha vida. Aquilo que te prende espiritualmente não vai te prender mais, porque já está repreendido em nome de Jesus. Mas alguém quer? Se você quer, levante sua mão. Eu vou orar agora e eu quero te abençoar. Bem, Deus te abençoe, querido. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém quer fazer essa decisão? Vamos orar juntos, você e eu, sem constrangimento, sem nenhum tipo de vergonha. Vamos orar? Você que levantou a mão, vamos vir aqui na frente.
Pastor, isso é terrível, sair do lugar e vir na frente. Vamos orar? Tem coisas que são necessárias a gente fazer. Ah, pastor, eu já fui tantas vezes na frente. Duvido que você tenha ganho de mim. Ninguém foi mais na frente da igreja aceitando Jesus do que eu. Devo ter ido umas 1000 vezes. Mas um dia aconteceu de fato. Vem cá na frente, vamos orar? Você que levantou a mão? Quem levantou a mão? Vem cá. Isso, fica aqui do meu lado. Nós vamos orar. Tem mais gente, tem um monte. Cadê você? Vem cá. Fica aqui de frente para mim mesmo, de frente. Isso. Cadê? Mais as pessoas que levantaram a mão? Vem cá, querido. Vai ficar com vergonha, não? Vamos orar então? Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor nesse momento a vida de cada pessoa que levantou a sua mão, reconhecendo a necessidade de uma mudança, a necessidade de ter a sua vida transformada. E eu quero colocar, ó Deus, a vida da Sueli diante do Senhor. Que o Senhor possa gerar coisas novas, coisas lindas na vida, no coração dela, na casa dela, na família dela. Deus, eu quero abençoar a vida da Sueli. E aquilo que precisa de mudança, de transformação, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa gerar na vida dela. Também na vida daquelas pessoas que levantaram as suas mãos e que não vieram aqui à frente. Que o Senhor possa ajudá-las a romper com todas as dificuldades e problemas, de maneira que eles possam viver uma vida liberta, livre, na presença do Senhor. Que a casa deles melhore, Senhor, a partir de uma mudança no coração de cada um. Que o relacionamento no ambiente de trabalho possa crescer com a bênção do Senhor, para que lá no ambiente onde eles trabalham, as pessoas possam identificá-los como alguém que está passando por uma transformação, promovida pela tua mão e pela tua presença. Nós oramos abençoando a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.